nova fase, a gente precisa ter uma entrevista importante, uma entrevista de impacto. E esse convidado, ele é muito especial, eu sou muito fã dele e eu sei que muitos de vocês também o acompanharam por muito tempo, seja pela TV ou quando ele era DJ. Ele já se aventurou como DJ também, sabia? No rádio. Ele começou no rádio. Bom, eu recebo hoje no programa meu querido Tony Lammers. Olá, Cláudio. Nossa, como eu tô feliz, hein? Muito obrigado. Muito feliz de conseguir que você viesse aqui no programa, Tony. Não é assim conseguir. Faz tempo que a gente está nessa tratativa, mas depois, se der tempo, eu explico por quê, que eu demorei tanto. Fica à vontade, meu querido. Obrigado, Cláudio. Olha, você sabe o quanto você foi querido e é aqui na nossa região. Você tem noção disso? A minha modéstia me impede, mas é que foram vários anos aqui, né? À frente do jornal lá, então não tem como, né? Você faz muita falta também. Obrigado. Falam isso pra você? Aí eu sinto saudade de você lá, não falam? Sim. Saudade, sim. O público sente, né? Porque você é uma figura que, quando a gente fala da televisão regional, a sua imagem remete a essa história toda da TV regional se formando até aqui na região, né? Era uma coisa que estava iniciando e você entrou naquele momento tão especial e importante, né? E criou uma história muito forte. A TV, por exemplo, ela foi inaugurada em 91. Eu entrei lá no meio de 92, na verdade foi. Então quer dizer, estava engatinhando ainda. Tinha um ou outro programa que era autorizado pela Globo a passar, um pedaço. Tanto que no comecinho, o JT2 era um pedacinho de São Paulo. Então entrava no último bloco, alguma coisinha. E eu fui nessa evolução. Desde 2000, eu apresentei o Jornal da Tribuna, primeira edição. Então foram 21 anos, por isso que você falou. Muita história, né? Eu encontro com algumas pessoas que falam, nossa, eu era pequenininho quando te via. E o tempo passa, né? Porque 20 anos são 20 anos. E eu gostei muito da experiência, lógico, né? Tudo tem seus altos e baixos, suas coisas boas, suas coisas não tão boas, mas é um caminho legal. A nossa vida é feita disso, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto só dos altos, mas não tem como. De altura também. Só é o tamanho mesmo, porque a vida é assim. Aliás, bota altura, viu? Como que entrou a comunicação na sua vida? Quando que veio na veia que você queria conversar com as pessoas, passar informação? Bom, eu sempre gostei de música, eu ouvia rádios aqui quando começou a transmissão em FM, então tinha paradas, tal. Eu gostava do jeito que os caras anunciavam, tal. Sim. E eu me formei e entrei em engenharia. Olha só. Na Faculdade de Santa Cecília, agora é grande universidade. É verdade. E fazendo lá engenharia, e eu tinha acabado de me formar em inglês e comecei a dar aula numa escolinha de inglês. Por que eu falo isso? Um grande professor? Não, era para crianças e tal, mas uma das professoras me viu cantando lá uma música que era dos Beatles, que era aquele cantando, sabe, para você colocar os verbos ou as palavras, para ver se você entendeu e preencher, né? É o tal do fill in the blanks, né, para preencher os... E eu cantando a música dos Beatles, que eu já gostava, nossa, tem voz boa, por que você não vai fazer teste na rádio que vai inaugurar aí, na Rádio Tribuna? Eu falei, imagina, não tem, nem tem como ir lá no centro da... Não, mas nós vamos hoje, você não quer ir, vai uma amiga também, e chama um amigo, E a gente foi lá fazer o teste. Assim. Foi assim, juro. Aí eu fiz o teste, quando eu estava lá, aí o operador falou assim, não, vamos gravar o seu teste? Eu falei, tá bom, eu pensei que todos tivessem gravado, mas não. E aí, qualquer coisa a gente chama você e tal. E eu esperei, mas sabe como é que é essa frase aí? Sim. Qualquer coisa a gente chama. Eu escutei muito isso também. Então, mas me chamaram e... Mudou sua vida. Mudou completamente. Durante um tempo, eu sou geminiano. Geminiano diz que gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo e tal. Então, eu fazia engenharia, que é ciências exatas, e a rádio, que é totalmente artístico, né? Então, mas eu fui levando durante um bom tempo. Aí pintou uma oportunidade de ir para São Paulo, trabalhar numa rádio chamada Rádio Cidade, que
tinha uma das Olha maiores audiências do estado, tal. Agora não existe mais. Faliu lá, tal. Mas eu trabalhei lá durante muito tempo, e aqui na Tribuna, lá. Trabalhei também na Rádio Guarujá FM, na Rádio Cultura FM. Eu sou meio rodadinho aqui. Aí depois me deu aquela vontade de participar da TV regional que estava inaugurando. Uhum. E cheguei aí lá, né, tal, para saber, mas falar assim, não, sinto muito, você tem que ter curso de jornalismo. E eu fiz. E aí lá no último ano do jornalismo eu já estava na TV Tribuna, só que não podia fazer reportagens ainda, aí fazia a produção, eu marcava pautas, aquela coisa toda. Então acabei passando por todos os pedacinhos, etapas mesmo, né, do jornalismo, desde a produção até a reportagem sem aparecer, a reportagem com a tal da passagem, né, que quando o repórter aparece. Aí eu fui para a edição e a apresentação. Fez tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho. Que é importante para formar um bom Lógico, profissional, né? é verdade. Sim, sim. Agora, e o flashback? Lembra Flashback que é uma eu paixão gravei minha. contigo? Eu não lembro se foi em 2016. Foi um evento de uma amiga minha, a Lê Leal, da Estúdio Sim, Models. lógico que eu lembro completamente. Aliás, um beijo, Alê. A Lê Ela continua aí continua bravamente com a sua escola seus de modelos. projetos, né? Exato. E eu me lembro de ter participado lá, foi um primeiro bate-papo, que a gente Foi. falou, e aí, você não quer dar uma entrevista para mim? Foi. E eu não sei porque naquela época não rolou, e depois a gente teve esse pequeno hiato aí. É. Eu já volto, tá? É rapidinho mesmo. Estamos apresentando Cláudio Abreu. Estamos de volta aqui com meu querido Tony Lammers. Gente, que papo gostoso, né? Eu tenho certeza que você está gostando. Eu queria que você deixasse mensagem também pra gente aqui no WhatsApp do programa, pra gente depois dar uma olhadinha no que você está achando da nova roupagem do nosso programa. Aliás, é um privilégio estar aqui com esse novo cenário. Muito bonito. Muito obrigado. Ainda mais escutando isso dele, né, gente? Não, mas é? está lindo mesmo. Muito bom. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua saída. Uhum. Foi em 2021. É. A gente não teve um aviso, né? Não. Mas foi um misto de coisas. Lógico, depois de 21 anos, né, existem reformulações, a empresa queira fazer e tal, e sabia mais ou menos que eu ia acabar saindo ali mais cedo ou mais tarde, mas algumas coisas também me aceleraram isso. Eu comecei a ficar com a cara chupada, o lábio meio assim inchado, perguntavam se eu tinha colocado aplique, botox. Você não sei estava o bem quê. de saúde naquele Não, momento. então, mas não sabia. E perdendo mais cabelo, ficando mais magro, dores nas pernas. Falando, meu Deus do céu, o que é isso? E aí minha qualidade não estava legal também no ar. Então, foram duas coisas, uma pelo tempo, e que eles queriam fazer reformulações, e o outro por esse lado aí que eu não entendia. E eu acho muito importante, Cláudio, abrir um espaço aqui, porque o que eu tive foi amiloidose. Você já ouviu falar nisso? Não. Também nunca tinha ouvido falar. Isso é uma doença que esses amiloides, eles são formados de uma forma desordenada na medula óssea, como se fosse um mieloma, e eles encapsulam órgãos. Então é muito importante. Tem gente que nem eu estava tratando o coração, porque não tinha fôlego, não tinha... E, na verdade, o meu coração estava bom por dentro, porque eu cheguei a fazer vários exames. Mas, depois, eu descobri que não era só isso, um ecocardiograma. E eu estou falando dessa coisa assim, tal, de doença, porque pode alertar muita gente que acha que está com problema no coração, vai a um cardiologista. Tem bons cardiologistas, amigos meus até, e eles falavam, não, seu coração tá bom, não tem nada entupindo. Só que eu não tinha fôlego, não sentia. Ele estava sendo encapsulado por essa amiloidose. Nossa. Né? É uma doença que realmente ela não é rara, ela é de difícil detecção. Então, para eu saber que eu tinha isso, foi um médico fazendo ecocardiograma e viu pela coloração
olha, tal, tem esse vermelho aqui, não sei o quê, e falou que poderia ser amiloidose. Eu nunca tinha ouvido falar nisso também. Para comprovar, eu fiz uma biópsia de gordura e realmente eu tinha amiloidose. De lá para cá, que nem alguém pode falar assim, pô, mas você descobriu que tinha uma doença. Mas graças a Deus eu descobri que tinha doença, porque aí eu sabia o que fazer. Porque até então eu estava perdido. Eu falei, meu, né, eu poderia, né, de repente não estar mais aqui falando com você. Podia ter ido, puxa, o Tony Lammers morreu, do que foi? Do coração, coitado. E não era bem do coração, o coraçãozinho estava sendo judiado pela essa amiloidose. Mas graças a Deus eu descobri, passei por um transplante de medula óssea. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui. Eu nunca falei para ninguém porque eu acho que nas redes sociais, às vezes a pessoa fica se condoendo, entendeu? Sim. Né? Quer fazer aquela questão de dizer que está doente, que está no hospital. Então, eu me resguardei, mas agora eu estou falando porque eu acho importante não falar sobre a minha doença, mas falar sobre essa doença que você, de repente, pode estar ali com um princípio. Ela tem muitos sinais. A língua fica grossa, você tem manchas vermelhas aqui, você tem síndrome do túnel do carpo, você tem dores nas pernas, você tem um emagrecimento muito rápido e as pessoas não sabem. Não é que os médicos são desinformados. Eles, como de 1000 casos, talvez trate de amiloidose, eles não têm aquela rotina assim. Então deixa esse alerta aqui, aproveitar o teu programa para falar desse papinho sério aí, que realmente acho que é muito importante. E o tratamento foi por quanto tempo, mais ou menos? Foi de... Olha, até hoje eu ainda estou em tratamento. Mas você está bem agora? Tô, nossa. Eu fiz um transplante de medula óssea, a exemplo de um mieloma. E aí a recuperação foi muito boa. Eu fiz quimioterapia, fiquei careca, só não trouxe fotos de eu careca. Mas eu fiquei meio que assim, irreconhecível, mas eu sabia que aquilo lá estava me curando. Entendi. Então eu fiz na boa, assim. Fiquei alguns diazinhos em UTIs, essas coisas difícil, assim. né? Mas tô aqui, tô recuperado, tô ao lado do Cláudio Abreu. Olha só que satisfação. Você tem vontade de voltar para a TV? Olha, se eu disser que não, eu tô mentindo. Mas, assim, naquele jeito que eu estava trabalhando assim, eu acho que não mais. Não sei, de Talvez repente... de uma nova forma, né? Isso, a vida tem, né? Eu acho um desperdício você fora do ar. E eu não tô falando isso porque você tá na minha frente. Não, obrigado, realmente Cláudio. porque eu admiro o seu trabalho. Obrigado. Quem sabe, né? A vida tá... Faz uns caminhos, né? Exatamente, dá muitas voltas e tal. Até então eu não me sentia preparado nem para dar entrevista. Agora eu entendi. Entendeu? Mas eu fiz questão de falar desse problema porque eu acho que pode alertar Com certeza. muita gente. Muitas pessoas. E eu acho que o teu programa é muito importante, é muito assistido, então é uma oportunidade que eu não podia deixar escapar. Meu querido, eu quero muito te agradecer por você ter vindo até eu aqui. que agradeço. Eu tenho certeza que não só eu, como muitos que nos assistem nesse momento, sentem sua falta na TV, né? Obrigado. E nós sabemos que tem muitas emissoras investindo por aí, hein? Não é verdade? Né, gente? Então, ó... O nosso querido Tony Lammers, um excelente profissional com credibilidade. Gente, é muito importante isso. Muito obrigado, viu, por você estar aqui comigo. Eu que agradeço. Ainda mais nesse primeiro programa meu. É verdade. Não é? E olha, primeira entrevista que eu estou dando pessoalmente depois que eu saí da TV. É verdade mesmo. É a primeira vez, depois de tantos anos. E eu agradeço muito. Obrigado. Um beijo para vocês que assistem o Cláudio Abreu. Vamos continuar.